Olá, meu nome é José Carlos Rosa Pires de Souza, sou da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, MS. Vamos falar sobre os efeitos mentais do Covid-19. Primeiro, é importante a gente relembrar a questão da visão integral do ser humano, né? O ser humano que é composto de uma parte física, biológica, psicológica, social, ambiental, histórica, cultural e religiosa no sentido de crenças e espiritualidade. Tudo isso é importante, que é a visão integral do ser humano holística, quando a gente vai avaliar um contexto onde envolve uma ou mais pessoas, como foi o caso da Covid-19. Fator estressor desencadeante e também etiológico, causal, e que nós vamos estudar hoje, é o Covid-19, com toda a sua repercussão biopsico, socioambiental, histórica, cultural e religiosa que ela veio afetar a nossa sociedade nesses últimos 3 anos. O que aconteceu em nível de saúde mental? Nós tivemos novos casos de problemas mentais, piora dos quadros que já vinham em tratamento, e olhem só, recidiva, recaída dos quadros que já tinham recebido alta. Isso foi algo muito impactante em nível mundial. E, particularmente, em nossas clínicas particulares, nós vimos uma duplicação desses quadros, principalmente os novos casos, uma incidência dobrada de problemas mentais. E quais foram esses problemas mentais, suas repercussões também? Nós tivemos, então, que ficarmos em casa, em lockdown. Muitas vezes as pessoas não estavam acostumadas com isso. Muitas vezes elas se viam só de manhã cedo, quando saíam para o trabalho, na hora do almoço, quando muito, e, na maioria das vezes, de manhã e à noite. E começaram a conviver diuturnamente. Isso levou a conflitos culturais, conjugais, problemas também em relação aos lutos, às perdas dos entes queridos. Então, aqui eu listei os pontos principais que nós verificamos aí como efeitos mentais do Covid-19. Vamos a cada um deles. Conflitos culturais. Culturalmente, nós temos aquela situação onde a pessoa está internada, um amigo, um parente próximo ou até distante, e a gente ia visitá-lo. Não podíamos mais com a Covid. Velórios, culturalmente, na nossa sociedade judaica cristã de predominância, o que nós tínhamos? A questão dos velórios, onde as pessoas iam dar o seu último adeus, como assim se dizem, né? Ao ente querido que ali faleceu. Não podemos mais. Quando muito a pessoa via lá o seu ente querido de longe, num saco preto, ou já dentro do caixão para ser enterrado. E também os enterros, não tivemos mais essa possibilidade como estávamos acostumados. E isso de uma forma impactante, foi muito de repente. O luto patológico. O luto é algo que nós passamos por várias perdas, inclusive mortes de entes queridos e amigos, e tivemos aí um aumento do luto patológico, mais de 6 meses, como se recomenda, de 6 meses a 2 anos. Isso veio a extrapolar o índice de lutos patológicos pelas perdas diversas em relação ao Covid. Depressão, distúrbios cognitivos e suicídio. Esses 3 acompanharam-se, né? Eles se complementaram, porque muitas pessoas desenvolveram a chamada depressão reativa, a perda de ente querido, ou perda do emprego, ou então falência do seu negócio. E isso levou a fatos também relacionados ao próprio Covid, as suas consequências, como distúrbio de memória, concentração e outros distúrbios cognitivos. E o suicídio como um fato marcante, e também as automutilações, o chamado parasuicídio, em virtude muito da depressão reativa que eu citei, e também pelas perdas impactantes de entes queridos e perdas materiais. A insônia, muitas vezes por conta da falta de uma rotina, onde as pessoas ficaram muito mais em casa,
trabalhando em casa e com uma rotina diversa da anterior, ficando até mais tarde, trabalhando, acordando mais tarde, e isso levou ao distúrbio do ritmo circadiano, com a insônia e a sonolência diurna. Os distúrbios também relacionados às psicoses, principalmente psicose relacionada ao álcool e outras drogas, a exacerbação de quadros, por exemplo, de psicose esquizofrênica, uma vez que muitas pessoas não usaram mais os seus medicamentos e muitos faltaram, principalmente na rede pública, para poderem serem fornecidos àqueles que tomavam e dependiam desse medicamento para ficarem estabilizados os seus quadros psicóticos, principalmente a esquizofrenia. A ansiedade, e dentro dos quadros de ansiedade, a generalizada, o estresse pós-traumático, o pânico, a agorafobia, o transtorno obsessivo-compulsivo e as fobias em geral, a altura, inseto, a doença e outras. E até mesmo agora a fobia de estar junto a pessoas e poder se contaminar. A ansiedade, que antes poderia ser algo até normal, entre aspas, com desempenho, tornou-se patológico pela intensidade com que ela veio a nos comprometer. O medo do desconhecido, a ansiedade antecipatória, o sofrer por antecipação, pelo medo do porvir, do não saber o que vinha por aí, a instabilidade em relação à vacina, todo o negacionismo que comprometeu toda uma sociedade. O estresse pós-traumático em virtude das perdas, principalmente de entes queridos e perdas materiais, o aumento de violência familiar em casa, principalmente relacionada à mulher, às crianças. As crianças que tiveram suas aulas em casa, à distância, muitas vezes nem elas, nem os pais preparados, e quando muitos professores. Eu posso dizer por mim, no curso de medicina aqui da UEMS, em Campo Grande, a dificuldade que tivemos de nos adaptar às tecnologias de informação, a Zoom, YouTube e outros mecanismos, o Classroom, como é que é o nome? Microsoft Teams, e tudo isso a gente teve que treinar e às pressas para podermos dar aula. E assim foi também com os alunos, e a questão da nossa internet, que gerava muita ansiedade também quando falhava e aí por diante. A agorafobia, o medo de sentir o medo de estar em situação que venha a ter a crise de pânico ou mesmo de se contaminar, as obsessões pela contaminação, pelo vírus, as compulsões de limpeza, principalmente, né? De se manipular mãos e o corpo, e tudo isso gerou muita obsessão e compulsão à limpeza. As agressões físicas e ou psicológicas, como eu falei, em relação aos familiares, as separações conjugais pelas maiores crises econômicas, crises de relacionamento, ou estar muito mais junto e aí surgirem mais conflitos. E a questão das drogas, né, e álcool. As pessoas em casa tiveram que se adequarem a trabalhar, viverem mais em casa e extravasaram-se, entre aspas, muitos nas drogas e álcool, aumentando o índice de alcoolismo e drogadições em geral. O tratamento de todas essas situações ele há de ser individualizado, multidisciplinar, o mais precoce possível, com prevenção de recaídas. E nós percebemos que muito se direcionou, e justificava até certo ponto, a questão do Covid e muitos tratamentos, por exemplo, na área da saúde mental, ficaram a desejar na sua continuidade. Muitos pacientes não se adequaram ao tratamento pela telemedicina, né, à distância, e isso foi um desafio para nós também, profissionais, de estarmos nos adequando. Houve uma mudança, inclusive, em nível até de conselhos federais de medicina, psicologia, etc., apoiando e incentivando e autorizando o tratamento à distância, porque praticamente uma experiência pessoal de outros colegas e alguns artigos científicos, como eu disse, a gente viu que
duplicaram-se os atendimentos, né? Até hoje, inclusive, nós temos ainda o reflexo, porque a pandemia não acabou, ela está aí com o seu controle, mas estamos ainda sob os cuidados. E muitas pessoas ainda não se vacinaram ou não completaram o seu ciclo de vacina, e isso ainda é um problema sério, tá? Então, a questão foi muito ligada a pensar o indivíduo no seu ambiente, na sua família, na sua situação biopsico, socioambiental, histórica e cultural, que eu sempre prezo e recomendo, que é algo da visão integral que a própria Organização Mundial de Saúde também recomenda. A precocidade, quanto mais cedo iniciarmos esses tratamentos é melhor, o prognóstico é melhor. E isso vai prevenir possíveis recaídas. Então, a mensagem final que eu posso dar, e deixo aqui o meu e-mail, para quem tiver interesse de entrar em contato e discutirmos mais a respeito, e fornecermos também literatura a respeito para um aprofundamento do seu estudo, a mensagem final que eu digo é o seguinte: nós, profissionais de saúde, e a população em geral, temos que estar atento a essa situação dos efeitos mentais do Covid-19 para que nos previnamos para problemas futuros e tratemos aqueles que estão aí à frente, sejam de recaídas, como eu disse, novos casos ou aqueles que foram agravados por essa pandemia. Muito obrigado e foi um prazer participar desta gravação aí junto à Neurosapiens.